por essa noite, que bom que você veio, esse momento especial aqui de louvor e de adoração. Eu confio que você não veio aqui apenas para assistir alguma coisa, mas que você veio como pessoa para oferecer ao Senhor o seu culto pessoal. Isso faz toda a diferença para a gente. Às vezes a gente pensa, vou assistir o culto. Assistir o culto é a mesma coisa que você assistir alguém comendo churrasco, ou alguém tomando um belo café, você lá assistindo. Quer dizer, não tem muita graça, fala sério. Mas se você sentar à mesa e você tomar parte, você tomar o café e o bolo e todas as coisas que tem ali, o almoço, a refeição, o churrasco, aí vai fazer toda a diferença. Assim é quando a gente vem para cultuar o Senhor, a gente se entrega na presença do Senhor. Quero saudar aqui, não sei se já foi saudada, mas a pastora Ariel, que está com a família aí hoje à noite. Cadê você que não estou vendo? Aqui, com a mãe. Então, seja bem-vinda. Amém? O tempo de férias está chegando ao fim. Graças a Deus. Amado, você que trouxe a sua Bíblia, eu quero abrir aí, ou digitar, ou olhar o texto aí na sua mídia, no seu celular, enfim, no equipamento que você tem aí, abra aí, ou digite aí, Lucas ou Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30, a palavra dessa noite. Uma palavra que eu tenho certeza que vai impactar o nosso coração, que você esteja aberto para isso, aberta. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com a gente. Aqueles que nos acompanham em casa aí, à distância, na transmissão que está acontecendo, que possa receber aqui ou lá longe, ou onde você estiver, talvez no outro país, também uma palavra de graça, uma palavra de esperança, uma palavra de motivação para a sua vida. Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 30, pode acompanhar comigo a leitura se você quiser. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e os que vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-os eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os discípulos os distribuíssem. E por todos repartiram também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços, de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Nós queremos extrair nessa noite uma palavra desse texto tão conhecido, que aliás, às vezes nós pensamos que conhecemos, mas é um texto tão profundo, um texto tão maravilhoso. Tem aqui ensinamentos tão incríveis para a gente, tanto no aspecto financeiro, no aspecto administrativo, quanto no aspecto espiritual. E nós queremos juntos olhar, examinar
a partir da luz, da graça, da iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Na semana passada, eu estava pensando na palavra, para hoje pela manhã, para hoje à noite, e olhando e lendo vários textos, e orando e pedindo uma direção de Deus, Deus me mostrou essa palavra. É um texto já bem conhecido, e não faz muito tempo que nós compartilhamos aqui, e pode ser até que você está meio surpreso com isso, mas você vai ver que tem coisas novas para a gente assimilar, para a gente compreender, para a gente entender aqui. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Essa palavra está num contexto, dentro do capítulo nós vamos ver que há pouco tempo, há poucos dias, algumas semanas, quem sabe antes, Jesus havia enviado os seus discípulos de 2 em 2, pelas cidades, pelas aldeias, a pregar o evangelho, a libertar os cativos, a curar os enfermos, a anunciar as boas novas de salvação. Passado um tempo, agora os discípulos retornaram. Diz que retornaram, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram quanto haviam feito, tudo quanto haviam feito e ensinado e realizado ali. Se a gente vai pensar na perspectiva da administração, de um trabalho, de alguém que está sob a sua liderança, ou que você esteja sob a liderança de alguém, lá na empresa, na indústria, no comércio, na fazenda, onde quer que você esteja, você está prestando algum serviço para alguém, é necessário, de tempos em tempos, prestar um relatório daquilo que está acontecendo, daquilo que foi realizado, daquilo que foi conquistado, daquilo que foi feito. Precisa. Se você funciona, se você trabalha numa empresa, é necessário que você dê um relatório ao seu patrão, ao seu chefe, ao seu administrador, ao seu diretor, e diga a ele, depois de uma semana, ou depois de um dia de trabalho, o que foi que você fez, quantas pessoas atendeu, o serviço que foi realizado, o rendimento que teve, as dificuldades que enfrentou. Preciso. Ou ter alguma coisa por escrito, onde você vai digitar, vai escrever lá, dar um relatório. De tempos em tempos tem que ser feito isso. E às vezes a gente pensa que não é assim, não é mesmo? Mas é necessário. E se você é o chefe de alguma coisa, precisa receber o relatório das pessoas que estão trabalhando para você. Tem que dar um relatório. Não é nada de humilhação, nem de qualquer dificuldade, ele não faz parte. Os discípulos vêm e prestam relatório. Então, dentro da igreja, nós também, nos diferentes ministérios que nós temos na igreja, especialmente onde estamos atuando lá em Marechal, toda a liderança, todos os líderes, o trabalho com as crianças, com os juniores, com os adolescentes, com os jovens, estão prestando relatório. O que aconteceu durante a semana? Nós que fazemos as visitas, quem que nós visitamos, aí, o que aconteceu, pessoas que aceitaram a Cristo, dificuldades que foram resolvidas durante a semana. É necessário um relatório financeiro daquilo que está acontecendo também, dos projetos que nós temos. Senão, se a gente não fazer isso, a empresa, o negócio, ou seja lá o que for que a gente fizer, não vai funcionar. Os discípulos estavam fazendo isso. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, vistos serem numerosos os que iam e vinham. Então chegou o tempo do descanso, agora é o tempo das férias. Nós temos gente aqui da comunidade que está de férias, que está viajando, que está descansando. Então é necessário, depois do trabalho, diz que não tinham nem tempo para comer, então estavam trabalhando duro os discípulos ali, os apóstolos. Então pode ser que você chegou nisso também. Às vezes tem pessoas que se orgulham, falam, eu nunca tirei férias. É uma coisa errada. Precisamos tirar férias de tempo em tempo. O nosso organismo precisa de um tempo de descanso. Então Jesus chama os apóstolos, chama os discípulos. Estavam cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, mas precisava o corpo, precisava descansar. Fomos feitos, somos criados assim. Deus cria o mundo. E lá, no 7º dia, Deus faz o quê? Descansa. Deus que é Deus tem que descansar. Jesus descansava, tinha que ter o tempo de sono. E nós também precisamos fazer isso. Então Jesus chama os discípulos. Vamos descansar um pouco, rapaziada. É muito trabalho, você precisa renovar a energia de vocês. Então nesse tempo agora, nós aqui na nossa região, nesse lugar, a gente também está fazendo isso. Muitos já fizeram, alguns estão em viagem. E os que vão descansar, que descansem,
que tenham um tempo proveitoso, que desfrutem do trabalho, do resultado do seu trabalho. É necessário fazer isso. Talvez você não pode esse ano. No domingo passado eu falava umas coisas acerca disso, né? Talvez você não pode por enquanto, mas se prepare para chegar ao tempo de você poder tirar o seu tempo de férias. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Jesus disse que eles fossem à parte, que fossem no lugar solitário, que fossem no lugar de silêncio para poder descansar. Outra coisa que nós aprendemos aqui, quando a gente vai sair para descansar, para que lugar que nós vamos? Vamos para um lugar solitário, vamos para um lugar de descanso. Nem sempre isso acontece. Estava conversando com alguns que voltaram de férias, falaram, nunca mais vão me pegar lá nesse tempo, nesse lugar. Foi a última. 2 horas de congestionamento, no trânsito, e não chega, e não tem hotel, e não tem comida, e o trânsito não anda, e enfim, o lugar abarrotado de gente, de milhares, uma poluição visual, uma coisa esquisita, uma coisa estranha, barulho para todo lado. Como é que você vai descansar num lugar desse? Convenhamos, não é lugar de descansar. A pessoa volta de lá, na volta a mesma coisa, sai de madrugada para escapar do trânsito e filas. Eu vejo lá nos grandes centros, né, o pessoal saindo filas e quilômetros de filas para ir. Quilômetros de filas de gente e aquele tumulto para voltar. Que descanso que aquela pessoa tem. Então é preciso a gente escolher, a gente selecionar, de acordo com aquilo que a gente gosta, de acordo com o que é interessante para a gente, mas selecionar um lugar que a gente possa, no tempo de descanso, de fato descansar, e não voltar mais perturbado do que a gente já estava, ou mais cansado ainda, ou quem sabe com a mente poluída de tanta coisa negativa que a gente viu e ouviu naqueles ambientes. É ou não é? Você acredita nisso ou não? Já passou uma situação assim? Pensa, meu Deus, o que eu vim fazer? O que eu mereço um negócio desse? De vir aqui. Mas são opções que a gente faz. Então, quem sabe aquele mesmo lugar que a gente está indo, que a gente foi, que alguns foram agora, talvez não seja a hora certa. Seja a hora de ficar um tempo mais em casa a trabalhar e esperar esse tumulto passar, já que sabe que a maioria faz isso, e num outro momento, quando aquele mesmo lugar está mais tranquilo, está mais solitário, vai poder desfrutar mais, descansar muito mais, usufruir do seu tempo, do seu investimento ali naquele lugar. Então Jesus está falando isso para os discípulos. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. A multidão está vendo, está observando, esse texto é conhecido, é lá no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é tipo de um balão, é o Rio Jordão que vem tipo um corredor assim e se abre, num balão, num lago grande, e depois estreita novamente e vai cair lá no Mar Morto. Tivemos a oportunidade de estar ali. Então aquele é o Mar da Galileia, um mar de águas doces. Os caras estão lá na beirada olhando, aqueles que haviam sido curados por Jesus, que haviam sido abençoados, estão ali, para que rumo que eles vão? Eles estão olhando lá, olha, eles estão pegando rumo, vão na tal cidade, e eles correm pelas beiradas. E quando Jesus chega lá, com o barco a remo, devagarinho, às vezes com vento ainda, navegando ali já cansados, que finalmente eles conseguem encostar o barco do outro lado, já tem a multidão lá esperando. E aqui nós queremos olhar algumas coisas bem interessantes, Talvez quando você pensa que você já está cansado, que é o tempo de você descansar, ainda tem muita coisa para fazer. E Jesus chega e disse que ele, olha, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E Jesus passa a cuidar dessas pessoas. Não está falando aqui nessa hora muito acerca dos discípulos, mas está falando da atitude de Jesus. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Nesse tempo que nós estamos iniciando aí, uma virada de ano novo, nesse tempo, pode ser que você trabalhou muito ano passado, e agora você pensa que você está cansado, e de fato pode ser que você esteja mesmo cansado, precisando de descansar. Mas quem sabe está aí uma grande oportunidade de ainda trabalhar mais um pouco antes de descansar. Você que tem a sua empresa, tem o seu comércio, tem a sua indústria, você que é prestador de serviço,
Os agricultores esse ano, colheita aqui não vai ter muita coisa para colher, a colheita vai ser pequena, mas alguma coisa vai ter para colher. Então é o tempo da colheita, não é o tempo de descansar. Talvez é o tempo da safra no seu trabalho, na empresa onde você está, é o tempo agora de fazer coisas. Existem certos setores de atividade dentro do comércio que agora é o tempo de a pessoa ganhar dinheiro, é o tempo de investir, é o tempo de trabalhar, é agora. Então agora não é o tempo de descansar. Jesus chega cansado, os discípulos chegam cansados, estão prontos ali para ter um tempo de descanso. Bem, eles podiam ter dito, Jesus podia ter falado para a multidão: gente, por favor, dá um tempo. De novo vocês, faz favor, dá um tempo aí, nós estamos cansados, atendemos vocês todos esses dias aí, há semanas agora, vocês aí de novo, tem misericórdia. Mas não, como é que Jesus trata? Jesus olha e tem compaixão, e vê as pessoas com as suas necessidades, como ovelhas que não têm pastor. Vamos contextualizar, vamos trazer para a nossa realidade. Talvez você no seu trabalho, é a oportunidade, talvez você está cansado, pensa: meu Deus, bem na hora do meu descanso, de sábado à tarde, de domingo, dia de feriado. Mas é a oportunidade que não pode ser perdida, e a oportunidade e a maneira como nós vamos tratar com as pessoas vai fazer toda a diferença. Então, às vezes, quando você está cansado, você está estressado, se esforça outra vez, bota um sorriso no rosto, manifesta a alegria, e vamos fazer uma hora extra, vamos trabalhar quando a gente já está cansado, é tempo, é uma oportunidade de a gente fazer isso, de não desprezar as pessoas, não desprezar a oportunidade, não desprezar um momento que talvez seja um momento único. Você que tem empresa, você que tem negócio, você que lida com pessoa, você sabe como é que é, já passou isso? Então é um tempo de a gente pensar e aplicar, trazer para a nossa realidade o exemplo de Jesus, o exemplo de Jesus. E Jesus, apesar de cansado, ele fica muito animado e começa a tratar com as pessoas, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus aproveita aquela oportunidade. Assim nós também, já trabalhamos, já estamos cansados, pensamos que não é hora, que a gente já deu tudo o que tinha para dar, mas se abre uma oportunidade, aproveita aquela oportunidade, aproveita isso. Talvez não vai ter outro dia de fazer aquilo. Não sei onde você serve no trabalho, o que você faz. Essas situações acontecem, nós precisamos prestar atenção nisso. Seja um médico, seja um dentista, seja um professor, seja um administrador de uma empresa, passou o tempo de a gente agir ou reagir de forma como se fazia antigamente. Alguns faziam antigamente. Se anos atrás você chegava num gabinete de odontologia, e às vezes o dentista que estava lá, olhava por cima do óculos assim, nem levantava da cadeira. O médico te olhava assim: senta. Qual que é o problema? Hoje sabe como é que faz? O médico vai lá na porta do consultório receber a pessoa: seja bem-vindo, vamos entrar, vamos chegar. Mudou o tempo, é diferente as coisas. Vê como que Jesus era moderno. Naquele tempo Jesus já atendia assim. Isso faz toda a diferença. Como que você vai sentir quando você é recebido assim? Na minha porta, se eu sei que vem alguém, a não ser que venha de surpresa, mas a pessoa que se anunciar será recebido sempre no portão. Vocês que são recebidos na minha casa sabem como é que é. Sempre foi assim. Vamos entrar, vamos chegar. Está ocupado? Não, vamos chegar. Estava dormindo? Não. A pessoa pensa isso, né? Você está dormindo, você estava em casa, você estava dormindo. Muita gente pensa: não estava dormindo não. Estamos aí, estava já esperando você. Seja bem-vindo. O que precisa? O que eu posso te ajudar? É assim. É o Jesus que está olhando como as ovelhas que não tem pastor. E muitas vezes aí onde você está atendendo, onde você está trabalhando, na indústria, no comércio, ou mesmo na agricultura, há tanta gente desesperado, precisando de uma palavra para abençoar, de uma palavra de fé, de uma palavra positiva, e a gente pode fazer a diferença.
Muitas vezes nós perdemos o nosso tempo assistindo aí, às vezes o noticiário, e tem certas emissoras, certos meios jornalísticos aí de imprensa que são depressivos, só notícia ruim o dia inteiro despejando aquela coisa. Se a gente ficar ouvindo muito isso, a gente vai ficar depressivo. Há outras possibilidades para a gente fazer, um bom livro, um outro meio de informação mais adequado, que seja mais positivo, é importante. Então Jesus está tratando de maneira personalizada as pessoas de acordo com as suas necessidades. Veja, que as pessoas que eram atendidas por Jesus são capazes de sair correndo no sol quente de a pé e fazer um contorno de 5 a 7 quilômetros de distância para poder se encontrar e estar na companhia de Jesus novamente. As pessoas que eu sirvo, as pessoas que você serve, são capazes de se deslocar uma certa distância para vir se encontrar com você, chegar na sua empresa, chegar no seu trabalho, chegar na sua indústria, chegar no seu comércio, chegar no lugar onde você está. Tem gente que é capaz de fazer isso, de enfrentar um sol quente só para ter um encontro com você. Já pensou? A personalidade de Jesus, o jeito amoroso de Jesus. Então é uma coisa para a gente refletir no nosso trabalho, como que nós fazemos, como que nós estamos tratando com as pessoas. Será que nós somos tão cativantes assim, tão atraentes assim, que as pessoas gostam de estar com a gente, de vir nos visitar, de vir nos encontrar, ou de vir lá onde nós estamos trabalhando? É importante a gente pensar isso. Olha só como que Jesus era cativante, como cativava as pessoas, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, e avançada a hora, e eles vão falando ali. É bem interessante isso, e gostaria que você prestasse bem atenção nisso. Aqueles homens que há pouco tempo haviam sido recrutados por Jesus, haviam sido chamados por Jesus, e agora, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, sendo enviados com autoridade. Jesus dá a eles autoridades para eles exercer o ministério. Passou pouco tempo, os que estavam lá no seu serviço, alguns nem conheciam Jesus, nem conheciam a Deus, agora são inseridos no ministério, estão ali junto com Jesus. Agora, eles já estão na condição de aconselhar Jesus, de dizer para Jesus como é que Jesus tem que fazer, avisar Jesus que já está tarde, que está ficando noite, que o lugar é deserto e que, enfim, as pessoas vão ficar com fome de noite pelo caminho, e que Jesus deveria de pegar e mandar as pessoas embora antes que ficasse noite. Às vezes na sua empresa, ou lá no seu setor de trabalho, às vezes você contratou alguém lá na indústria, contratou alguém no comércio, ou no setor onde você está servindo, pode ser lá na fazenda, lá no sítio, contratou alguém, e começou a dar alguma autoridade para aquela pessoa. Passa-se algumas semanas, ou passa-se alguns meses, e aquela pessoa já está querendo ensinar o patrão. Ensinar o patrão. Ó, patrão, você está fazendo errado isso, não é assim que você faz aquilo. Ou às vezes o filho, ou o genro, ou a nora, ou o neto, querendo ensinar o avô, querendo ensinar o pai, querendo ensinar os mais velhos. O cara chegou ontem, o cara já está ensinando Jesus, querendo ensinar a Deus. Já pensou, já viu isso em algum lugar? Se ele chegasse a Jesus e falasse: Jesus, a gente está preocupado, está ficando noite, o que o Senhor acha que a gente poderia fazer? Em que nós podemos ajudar? O que nós podemos servir, Senhor? Olha a multidão, está ficando tarde, o Senhor, que orientação o Senhor tem para nós? Não ficava melhor? Ficava ou não ficava? Então a gente vê isso em muitos lugares, e às vezes a gente mesmo é tentado a fazer isso, querer ensinar a Deus. E nesse tempo que nós passamos de dificuldade, muitos de nós enchemos Deus de opinião. Mas olha que coisa, e agora essa chuva veio atrasado, devia ter vindo antes, agora não adianta mais, e não sei o que, tantas coisas que nós falamos para Deus, como se Deus fosse um cara sem noção, uma pessoa sem noção, sem sabedoria, que não sabe das coisas e está fazendo coisa errada, e nós aqui que sabemos das coisas, que nós que devíamos estar no lugar dele, não é? Ele está no lugar errado, a gente devia estar lá. Se eu estivesse lá, eu ia fazer diferença esse negócio.
E os discípulos vêm com essa ideia para Jesus. E às vezes nós somos tentados. Despede-os, para que passando pelos campos e ao redor pelas aldeias, comprem alguma coisa para comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Resolvam vocês esse problema. E às vezes nós queremos nos livrar das pessoas. Queremos nos livrar dos problemas. Queremos nos livrar das situações difíceis. E pensa, não, para mim já deu isso aqui, já vou encerrar esse assunto. E nós queremos fugir dos problemas. E não tem como a gente fugir dos problemas. A gente precisa encontrar a solução. E quando se trata de pessoas, sejam na família, sejam na empresa, sejam nos relacionamentos, sejam nos ambientes de trabalho onde nós estamos, e começa a surgir problema com pessoas, a gente pensa, vamos se livrar, vamos nos livrar disso. Manda embora, vai ficar tarde, olha o serviço que tem aí. Como é que a gente vai fazer com isso? É interessante da maneira como que Jesus age. Eles querem ir pelo caminho mais fácil, deixa eles ir embora, a gente vai descansar. Vamos descansar. Mas Jesus está falando que é um tempo de fazer uma coisa extra. É um tempo de trabalhar e fazer hora extra. Quem sabe na sua empresa, no seu comércio, no trabalho onde você está. É esse tempo de fazer um trabalho extra. Fazer uma coisa além do normal. E além daquilo que todos fazem. E além do corriqueiro, do normal. Extrapolar os limites. Esse que Jesus está falando. Dá-lhes vocês mesmos de comer. Dão eles de comer. E os discípulos reagem e falam, mas a gente teria que gastar o equivalente a 200 dias de serviço, 200 denários. Um denário era igual a um dia de serviço. 200 dias de serviço seria quantos R$1.000 hoje? Num trabalhador normal. Para comprar pão para essa gente? Então aqui nós aprendemos outra coisa. Jesus começa de organizar, junto com os discípulos. Jesus fala, quanta gente que tem? E eles falam que era uma multidão que estava ali. Sabemos que eram em torno de 5.000 pessoas. E Jesus vai além. Ele lhes disse, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-os, eles responderam, 5 pães e 2 peixes. Então, talvez agora, no início desse ano, nós estamos olhando as possibilidades, estamos olhando a nossa empresa, estamos olhando o nosso trabalho, o nosso setor de atividade, e nós temos uma demanda muito grande e temos um recurso pequeno. É pouco recurso para uma demanda grande. Como é que a gente faz? Não tem jeito, não vai dar. É impossível fazer. Não tem como fazer. É muito pouco recurso e muita coisa que a gente tem que investir. Como é que Jesus faz? Como é que ele reage? Então, já falamos sobre isso. Gostaria que você olhasse bem para isso. Talvez da perspectiva em que estamos olhando, a partir desse ponto de vista, ou dessa conta que nós estamos fazendo, a coisa não fecha. Mas se fazer de outro jeito? E se não fazer desse jeito, se fazer da outra forma? E se a gente pensar numa outra maneira? E se a gente vender alguma coisa que a gente tem, ou trocar isso, ou substituir isso, ou procurar um outro lugar para comprar do que nós estamos comprando? Será que não é possível fazer? Se não dá para fazer tudo, quem sabe uma parte podemos fazer agora. Estamos devendo alguma coisa, há uma importância grande. Como que nós podemos para parcelar isso? Como nós podemos para refinanciar isso? De que maneira nós vamos encontrar diante da demanda que nós temos? Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? Quantos peixes têm? Ele diz que tem 5 pães e tem 2 peixes. E o que Jesus faz? Fala, organiza a multidão. E começa a organizar o povo, de 100 em 100, de 50 em 50, e vai organizando o povo. Então diante de uma demanda grande, e de uma oferta de capital menor, a gente precisa organizar. Talvez do jeito que estávamos acostumados não dá. Vai ser um tempo diferente de olhar de uma perspectiva diferente aquilo que nós temos para fazer. Nós aprendemos com Jesus. Fala, não dá, já deu. Manda todo mundo embora. Não vai dar certo. Encerrou o projeto. Não, vamos fazer de uma forma diferente. Vamos organizar diferente isso. Não estamos acostumados assim. E uma vez organizado as pessoas, o que é que Jesus faz? Fala para eles, traz os recursos aqui. Quais eram os recursos? 5 pães e 2 peixes. Traz aqui. E Jesus pega o recurso que tem,
E é uma lição para a gente, podemos aprender aqui. E ele levanta os 5 pães, que eram na verdade tipo 5 massas de pizza média, eram os pães que eles tinham, umas massinhas do tamanho de um prato assim que nós temos. Significava que cada massinha daquela, cada pãozinho daquela dessa grossura, não era um pão assim como nós temos, teria que alimentar pelo menos 1000 pessoas, cada massa daquela para 1000 pessoas, e os peixes então muito mais. Ele traz aquele recurso que ele tem, ele levanta o recurso, ele ergue diante do Pai, e agora, uma vez que foi feito todo o sacrifício, agora pensando no projeto que tem, que é para abençoar outras pessoas, não é para fazer qualquer coisa, não é para investir no luxo, não é para investir no desperdício, numa coisa inútil, não. É uma coisa de muito valor, é uma necessidade para investir nas pessoas, e não tem coisa mais importante do que investir nas pessoas, investir no ser humano, nas necessidades das pessoas. Ele ergue aquele recurso e agora ele precisa de um milagre. Então o milagre é com Deus. Feito todas as coisas, feito o sacrifício, trabalhado com hora extra, ido além do normal, não foi suficiente, agora precisa-se de um milagre. E agora ele começa a clamar a Deus: meu Deus e meu Pai, abençoa esse pão. Olha a multidão, olha a necessidade que nós temos aqui, e vem derramando a tua graça, começa a multiplicar, para que a coisa possa acontecer. Agora nós dependemos de Ti. Querido, pode ser que esse ano, agora para o próximo plantio, para a próxima safra, ou para uma empresa que você tem, para um negócio que você tem lá, não sei como é que é as coisas que você vai ter que fazer. Mas uma coisa eu quero pedir: levante aquilo que você tem, as possibilidades que você tem, o recurso que você tem, o capital que você tem, a semente que você tem, e levante e apresenta. Vai você sozinho diante de Deus e mostra para Deus, fala: meu Pai, agora eu trabalhei, nós fizemos o máximo que nós podíamos, trabalhamos além do nosso tempo, fizemos hora extra, agora entra com provisão, entra com milagre. Pai do milagre, Senhor da glória, Senhor Todo-Poderoso, abençoa, multiplica isso que nós temos, para que seja suficiente para aquilo que nós precisamos agora. Fala com quem pode. Fala com quem pode. Quem é o dono do ouro, o Criador do universo. Ele pode todas as coisas. Tem hora que o nosso recurso acaba, que a nossa inteligência acaba, que o nosso potencial termina, se esgota. Mas Deus é fonte inesgotável de qualquer tipo de recurso. Toma posse disso para a sua vida. Não sei como é que estão as coisas lá, talvez você está meio de cabeça abaixo, meio desanimado aqui nesse início de ano. É tempo de levantar a cabeça, de olhar para o céu. Erga aquilo que você tem. Mas escuta bem, depois de ter feito hora extra, de trabalhado além do tempo normal, de ter declinado das férias, tendo um projeto que vale a pena, não para desperdício, para fazer qualquer bobagem, mas se você tem uma coisa séria, tem um projeto que vale a pena, e você fez o que pôde, agora você depende do sobrenatural, e você pode depender do sobrenatural. Você pode experimentar isso. É outra coisa que eu vejo aqui. E então, uma vez que Jesus agradeceu, então ele organizou, ele abençoou, para começar agora a multiplicar. Essa é a ordem das coisas. Ele pede aos discípulos que começam, os apóstolos começam a distribuir para o povo. E na hora que Jesus ergue os pães e ergue os 2 peixes, não virem 5.000 pães e nem 5.000 peixes, nem 2.000 peixes. Continua ainda os 5 pães do mesmo tamanho. Os pães não cresceram. Não cresceu o pão na mão de Jesus. E nem os peixes ficaram grandes, tipo aqueles peixes de pescador. História de pescador. Pegou um peixe desse tamanho, não. Era do mesmo tamanho, provavelmente as tilápia. Eram os peixes que tinha lá. Tem até hoje. É do rio Nilo, ali pertinho, as tilápias do Nilo. E no momento em que começa a distribuir, e vai distribuindo, grupos de 100, grupos de 100, grupos de 50, vai distribuindo. Quando começa a distribuir, quando começa a botar em prática, começa a colocar em movimento a fé que você diz que tem, começa a movimentar isso, começa a demonstrar que você acredita. E vai distribuindo, e vai distribuindo, e vai distribuindo, e vai, o pão não termina, o peixe não termina, e vai distribuindo, e vai. Até que todo mundo está alimentado, todo mundo está satisfeito. E quando Deus faz o milagre, faz bem feito.
Deus não é Deus de miséria, de coisa rasa, de coisa pequena. Deus é faz as coisas para transbordar, para dar o suficiente para sobrar, que é para ninguém ficar com dúvida de que aconteceu o milagre. Essa é a questão do sobrenatural. E todo mundo é alimentado, e todo mundo fica impactado, e aquela multidão se acalma, e tem as suas necessidades atendidas. Como dizia William Booth, do Exército de Salvação, do ano de 1800 e pouco na Inglaterra, até hoje está o ministério deles, um dos maiores ministérios de investimento de ações sociais no mundo. Exército de Salvação, que as pessoas precisam de pão, as pessoas precisam de salvação, de pão e de sabão. Salvação, pão e sabão, as três coisas que aquele missionário pregava. Até hoje o ministério deles é baseado nessas três coisas. O sabão quer dizer da limpeza, da purificação, de libertação, de tantas coisas que precisam acontecer em todos os níveis, todos os aspectos. E o pão é o pão mesmo, de cada dia as necessidades das pessoas. E a salvação em primeiro lugar. Foi o que Jesus fez por essa ordem. Depois de ensinar, depois de levar o povo a se converter, a se arrepender, Ele alimenta com pão, com graça. E quando está todo mundo alimentado, disse que Jesus mandou recolher os pedaços. E dos pedaços que recolheram aproximadamente 12 cestos de pães da sobra. E aqui nós aprendemos outra coisa que nós já temos comentado em outras ocasiões. Em tempo de milagre, em tempo de prosperidade, em tempo de crescimento, em dias, em meses, em épocas em que você tem um crescimento na sua empresa, que você tem um crescimento nos seus negócios, que sobrou dinheiro, que a coisa vai de vento em popa, guarde alguma coisa. Guarde, faça uma reserva. Desde antigamente, já comentei isso, comento novamente. E aliás, eu gosto de falar de coisas que eu pratico. Não falo coisas que eu não pratico. É incoerência. Desde que eu morava na favela, morávamos, minha esposa e eu, no barraco de favela. A gente guardava naquele tempo 50 cruzeiros, 25 cruzeiros. Tínhamos uma poupancinha lá no banco, lá em São Paulo, pequena, às vezes 25, 30, 50, sempre estava poupando alguma coisa. Depois, com o tempo, a coisa vai ficando diferente. Você tem uma poupança? Mas a poupança não dá nada, a poupança não rende nada. Inventa uma outra coisa, que renda mais, se você sabe. Eu continuo colocando na poupança. Temos lá 2, 3 poupancinhas. Aprendi com meu pai tem 2, 3 poupanças. Tem 93 anos de idade. Vai ver se falta uma coisa para ele. Mas não rende nada. Mas tem lá o dinheiro que precisa. Sobrou alguma coisa na empresa? Vamos aproveitar para torrar, fazer uma festa, porque agora sim é tempo de milagre, Jesus está conosco e amanhã Ele vai fazer outro milagre e a gente vai gastar e vai fazer não sei o quê. É um tempo de a gente guardar aquilo que sobra. Guarda aquilo que sobra. Investe um pouco daquilo que sobra. Porque pode ser que amanhã não vai ter outro milagre. Amanhã nós vamos enfrentar uma dificuldade. E como é que nós vamos fazer? E você que é jovem, especialmente, pensa nisso. Pensa nisso. Quando você tiver com 60, com 70 anos, como é que vai ser? Então é o tempo de guardar agora, é o tempo de fazer um sacrifício agora, é o tempo de cortar alguma coisa agora. E fazer um investimento, seja ele o grande ou pequeno. Um pequeno investimento que você faz ao longo de 10, 15, 20 anos, vai ter um resultado no final. Vai ter um resultado. Então os discípulos estão guardando aqui as coisas. Ora, todos os que comeram, está dizendo aqui, os que comeram dos pães eram 5.000 homens, fora as mulheres. Então foi um tempo de graça, um tempo de bênção, que o Senhor esteve derramando. E através dessa palavra, e é uma palavra para a gente hoje, Deus está nos ensinando várias coisas para a gente praticar. Então, nesse início de ano, esse ano que nós estamos começando, que a gente pudesse pensar nisso, queridos, que nós pudéssemos pensar nisso, colocar essa palavra em prática, quem sabe ler e reler esse texto e ver coisas mais que nós poderíamos praticar aqui, em nome de Jesus. Agora, eu quero finalizar essa palavra, e finalizar com 2 orações, como fiz no domingo passado.
e dizer que a primeira coisa para que os milagres e que a intervenção e que a graça de Jesus e que o poder dele opere na nossa vida é a gente entregando a vida da gente ao Senhor Jesus, entregando a nossa vida a Ele, a primeira coisa. E a primeira coisa que Jesus faz com a multidão, pregar a palavra, para que o povo se arrependesse. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A conversão, a nossa entrega a Jesus, a nossa vida a Jesus, é o primeiro passo para a gente poder usufruir dessas bênçãos, dessa graça de Deus, todos os dias ao longo da nossa vida. Eu termino a palavra e quero orar com vocês, e quero pedir todos fazer essa oração, mesmo você que já aceitou Jesus, você não fique constrangido com isso, falar: mas eu já fiz essa oração, não faz mal. Vamos fazer a oração para encorajar aqueles que não fizeram ainda, e vamos orar juntos, e depois eu quero fazer uma última oração e finalizar a palavra dessa noite. Vamos dizer assim: Senhor Jesus, nesse momento, nós te reconhecemos como Senhor da nossa vida. Meu Jesus, eu te peço agora, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e eu te recebo como meu Salvador. Eu te dou graças, porque o Senhor veio em carne, o Senhor veio em pessoa, aqui nesse mundo. Agora, Jesus, me salva completamente, e eu te glorifico. Amém? E graças a Deus. Todos com o olho fechado. Você que fez essa oração pela primeira vez, aí onde você está, levante a sua mão. Alguém vai aí orar com você. Se você está fazendo essa oração pela primeira vez, levante a sua mão. Diz: eu sou essa pessoa. Hoje eu estou entregando a minha vida a Jesus. Amém? A menina aqui está levantando a sua mão. A mãe e o pai que estão do lado podem orar com ela. Amém? Mais alguém? Então vamos orar agora. Meu Deus e Pai, eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui, daqueles que nos visitam hoje à noite. Seja a tua bênção, seja a tua presença, seja a tua graça sobre todos aqui. Eu quero te pedir, aquele que veio aqui doente, que veio talvez enfermo, que veio abatido, que seja sarado. Aqueles que estão em casa lá doente, quem sabe nessa hora nos acompanhando e dependendo de um milagre, como nós acabamos de falar. Sabemos que a mesma virtude, o mesmo poder de graça, de cura do Senhor Jesus estão aqui nesse lugar, estão lá com aquele que está orando agora, com aquele que está clamando na sua casa. Que a graça, que a presença, que a misericórdia de Jesus seja ali, e que milagres aconteçam nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, que a graça do Todo-Poderoso seja sobre você, seja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus empreendimentos, sobre a sua despensa nessa semana, em nome de Jesus, amém? Que você vá em paz e que o Senhor te abençoe. Amém? E amém.